Como é que você pode dizer que o dom de línguas é falar em outros idiomas que as pessoas possam entender, se não é isto que diz em 1 Coríntios 14, verso 2? O que diz aí 1 Coríntios 14, verso 2, professor? E aqui, por que você diz aí que o falar em línguas é uma questão de outros idiomas, se esse texto não apresenta isso? Você quer ver uma coisa, querido telespectador? Para nós entendermos o assunto do dom de línguas, nós temos que estudar Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos 19 e 1 Coríntios do capítulo 12 ao 14. E nós precisamos ter como base do nosso estudo Atos capítulo 2. Quando você lê Atos capítulo 2, você percebe uma coisa interessante. Quais foram os tipos como que era o dom de línguas que os apóstolos utilizaram-se em Jerusalém? Só um pouquinho, professor. Mas antes disso, deixa eu contextualizar aqui o nosso telespectador, o que está dizendo aqui, o que ele perguntou, que é 1 Coríntios 14, verso 2. Pode ler. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. E aí, professor? Então, quando a pessoa está falando em línguas ali, ela está falando a Deus. E ela está falando algo secreto a Deus, é isso? Nós vamos analisar, então, esse texto que você leu, Tito, com Atos 2. Ok. Né? Atos 2, aqui do versículo 5 ao 13, né, fala assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar em nossa língua materna? E aí cita aqui nos versos 10 a 11 uma série de nacionalidades, de nações a quem eles estavam falando. Então, o dom de línguas bíblico original são idiomas.
Como entendermos então 1 Coríntios 14, 2? Que ali diz que quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Os estudiosos têm duas explicações para esse versículo. A primeira delas é a seguinte: pois quem fala em outra língua, a palavrinha outra não está no original grego. Não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. No grego não tem esse artigo O, né? E em espírito fala mistérios. A tradução seria assim: quem fala em outra língua não fala homens, mas fala apenas a Deus, visto que ninguém entende o indivíduo, porque o indivíduo não estaria falando no idioma que fosse entendido, e nesse caso ele estaria sendo entendido apenas por Deus. A outra explicação para esse verso, que é a que eu acho atualmente a mais coerente, é a seguinte: Paulo está lidando em 1 Coríntios 14 com um uso errado do dom de línguas. Tanto que, no capítulo 14, no versículo 19, olha o que ele diz: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Veja, como que Paulo iria dizer? Como ele iria se contradizer? Como que no verso 2 ele iria apoiar um dom de línguas estático? Sendo que no verso 19 ele diz assim: olha, é melhor falar 5 palavras entendíveis na igreja do que 10.000 palavras em outra língua.
Então, a segunda explicação para esse texto, que eu creio ser muito coerente, é de que o seguinte: Paulo aqui está mencionando no verso 2 um falso uso do dom de línguas na igreja de Corinto. E o Dr. Davidson, que é um grande comentarista, ele explica o seguinte, que havia em Corinto um templo, o templo de Afrodite. E quando os sacerdotes consultavam os oráculos desses deuses pagãos, da deusa Afrodite, por exemplo, o que acontecia? Eles manifestavam um dom de línguas estático, que ninguém entendia. Então, de acordo com os estudiosos, esse dom de línguas errado se infiltrou na igreja de Corinto. E o que Paulo está fazendo no capítulo 12 é o que? Corrigir este dom. E isso fica também evidente no que o próprio Paulo diz no capítulo 12, verso 7. Ele diz assim, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Como que o dom de língua seria proveitoso se só Deus entendesse? Como entender Atos 19:6? O falar línguas, professor. O falar línguas ali de Atos 19:6. O falar línguas em Atos 19:6 ocorreu porque teve um propósito puramente evangelístico. Vou explicar o porquê. Vamos abrir aqui o texto em Atos 19:6. Vamos analisar o contexto dele e ver que o dom de línguas tinha sim um propósito evangelístico. Vou ler o texto. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar línguas. Por que eles falaram em línguas quando receberam a imposição das mãos do apóstolo Paulo? Foi só para falar em línguas e nada mais? Foi para aparecer diante da igreja? Ou falaram um idioma que ninguém entendia? De acordo com o contexto de Atos 19, não. O dom de línguas aqui tinha um propósito de evangelização. Como que podemos provar isso? No verso 10. Você lê o verso 6 e o verso 10. O verso 10 afirma o seguinte: isso continuou por 2 anos,
de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então o dom de línguas foi dado para aquelas pessoas naquela ocasião para que eles pregassem o evangelho, a boa notícia da salvação, na região ali onde tinham judeus, gregos e a toda a província da Ásia. E olha o texto, e as pessoas ouviam a palavra do Senhor, ou seja, o dom de línguas era de forma entendível, as pessoas entendiam o idioma que era falado e tinha aqui um propósito puramente evangelístico, nada mais do que isso. No passado, tinha a mesma problemática que nós vemos hoje aqui com relação ao dom de línguas. Exatamente. Em Corinto estava havendo um uso errado do dom de línguas. E todos queriam falar em línguas, sendo que 1 Coríntios 12:11, Paulo diz que nem todo mundo vai falar em línguas, porque o dom espiritual é dado pelo Espírito Santo como ele quer. E aí ele fala o seguinte: eu falo línguas muito mais que vocês. Agora, eu, mesmo falando vários idiomas, eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendam do que eu falar 10.000 palavras num outro idioma e ninguém entenda. Mas essas línguas estranhas que ele estava falando, então, eram idiomas. Eram idiomas. Mas como é que você afirma isso? Por 2 motivos. Pelo verso 19, que deve ser falado com inteligência. Segundo ponto, o termo estranhas, como você leu na sua versão, não existe no original grego. A palavra estranhas, ela está em itálico em muitas versões da Bíblia. Isso indica que o tradutor acrescentou aquela palavrinha, tentando facilitar a compreensão do texto, mas ele criou um problema maior ainda. E segundo ponto, a palavra língua, aqui, do grego glossa, traduzindo do grego, ela significa idioma.
Só que é uma capacitação sobrenatural para falar outro idioma. Então, a sobrenatural é dada pelo Espírito para comunicar o Evangelho, não para bagunçar a cabeça das pessoas. Então eu não tenho nenhuma dúvida, o dom de línguas bíblico não é essas manifestações por aí que o indivíduo fala um monte de coisa, que ninguém entende nada, alguns se jogam no chão e espumam pela boca. Isso não é do Espírito Santo. Quem joga as pessoas no chão não é o Espírito Santo, é o diabo que faz isso. Então, no versículo 2, realmente Paulo estaria condenando um falso dom de línguas e no restante do capítulo corrigindo o falso dom de línguas utilizado na igreja de Corinto. E esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você tira suas dúvidas bíblicas, teológicas, religiosas, através da Palavra de Deus. Nós apresentamos o programa aqui e queremos deixar bem claro para você que não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, do professor Leandro Quadros, e sim da Palavra de Deus.
E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, a palavra de Deus, terá coragem de lhe responder.